O movimento autêntico, como uma prática do movimento, da testemunha e da palavra, encontra nas proposições do Wendy Labier olhares que enriquecem e também abrem para outras maneiras de investigação. Esses novos me encantam por suas nuances, películas, como se eu estivesse olhando um cristal. Os prismas de um cristal. Tempo e espaço recortado, como é que eu estou movendo? O que me move? E como estou movendo o que me move? Quais são as minhas criações e reflexões sobre o meu desejo? As nossas abordagens falam desse tempo e espaço, criados singular coletivamente, fomentando a pausa, mover, testemunhar ao longo desse mover, testemunhar, dentro, intrinsecamente dentro do próprio movimento. Podemos proporcionar espaços para isso, para praticar, mas o testemunho, o reparar, ele é intrínseco ao próprio movimento. Uma escuta apurada da fisicalidade e sensações são um ancoramento de nosso terreiro, que eu chamo de corpo soma. Então, o movimento autêntico, ele é enunciado como uma prática, como uma abordagem somática relacional, como um terreiro contemporâneo, ritual também nele, como uma prática de testemunho e também ecológico, porque tem na sua proposta intrínseca o manuseio das próprias matérias, enquanto processo de reciclagem e de gestão. Como que a gente começa essa jornada, né, de estudo da remembração a partir desse encontro entre o modo operativo Wendy e o movimento autêntico, né? Mais do que nunca com a questão da remembração, o que está em causa aqui é estudar a inseparabilidade e como que a gente consegue abordar ela com integridade, né, e a partir desse lugar onde tudo se integra.
Operar a remembração também é tornar de novo sensível à inseparabilidade, enquanto experiência que a gente consegue acessar, né, sensivelmente. E que, enfim, muitas camadas, né, culturais, de educação, etc., podem nos dificultar a gente ter esse acesso, essa percepção. E, especialmente no caso do remembrar, tem uma inflexão bem importante da decisão que está em causa, né? Que é como é que a gente torna a inseparabilidade algo que a gente sente, que a gente consegue experienciar, né? Entrar em contato enquanto uma experiência sensível direta nossa, né? E não enquanto uma abstração ou uma filosofia, né? Mas algo que a gente possa sentir. Então, essas são as coisas que a gente andou explorando em volta do remembrar, né? E o remembrar, ele se liga, ou pelo menos eu tô experimentando ligar, né? O remembrar com o irreparável, que é uma outra zona aí de criações que já vem me ocupando há bastante tempo, há alguns anos, né? Porque, enfim, no modo operativo AND, a operação principal que está em causa, né, é o gesto do reparar, né? E como fazer isso, inevitavelmente, diante de um mundo, né, que é irreparável, e é irreparável em vários níveis, né? Tanto é irreparável, assim, no sentido do modo como ele é forjado, né? Ele é forjado já com base em fundações, enfim, radicalmente injustas e saqueadoras. Então, ele é irreparável nesse sentido, né? A gente pode trabalhar em reverter os efeitos de algo que começa a ter consequências que são intermináveis, ou a gente pode trabalhar em tentar interromper, cessar, né, um processo, já que ele não vai ter mais como ser reversível, então que pelo menos a gente possa trabalhar pela interrupção do irreparável. E aí o processo aqui, né, esse processo de desintegração que eu estava falando, ele tem a ver com a gente conseguir abrir esse emaranhado por cima do outro. Isso que eu acho que eu não sei se eu vou conseguir desenhar, né? Abrir isso, permitir que ele vire outro diagrama por cima daquele, né? Que vai se transformar nesse, né? Esse portal que vai, em algum nível, fazer um irremediável, fazer um incompensável, como ele também é o portal pelo qual passou o imprevisível e inevitável, né? Pelo menos nessa hipótese de agora, ele é o portal para a sensação, ele é o portal para sentir, né? Se não fizesse a ferida, não tinha sentido. Inclusive, é o que permite fazer a passagem para a ordem implicada, senão eu também não conseguiria tocar nela, né? Esse grande território, né, do isso, né, que no END a gente pesquisa como isso, né, que é o território do afeto, mas que para que a gente possa entrar em contato com isso, ele precisa ser isto, e isto, e isto. Ele toma corpo, né, ele encarna. E várias vezes a gente é acesso para istos, da passagem para o nosso afeto encarnar, ou seja, fazer isto, né? E isto é ferida. O que não quer dizer só o sentido terrível disso, né? Porque ao ser ferida, ele é acesso à vitalidade, ele é acesso à inseparabilidade, ele é acesso à fonte inesgotável da impermanência, da abundância, da vida, né? Na sua múltipla potência, né? Interminável. E no contexto desse grupo de estudos e tendo o remembrar como tema, né? E sabendo que o remembrar só se dá, né, no corpo, no soma, né? Para mim faz muito sentido que a gente entre em conversa. O remembrar tem como proposta, né, um movimento que tanto envolve um olhar retrospectivo, né, o que aconteceu, como é que eu honro a minha trajetória, o que passou, o que aconteceu, né? Ou seja, tem uma dimensão de memória, né? Mas também tem uma dimensão prospectiva, o que virá, né? E como que eu, com o que eu tenho, com o que me aconteceu, me reconjunto, me religo, né? Como é que eu me junto, me remembro para o que virá, né? Também, né? E esse movimento, essa dupla movimento acontece no presente. E no digestar
tem um espaço muito lindo que se abre nisso também, né? E eu ouço o Digestar, quando a Soraya traz no movimento autêntico, de uma maneira muito rica, porque no End, várias vezes, a gente trabalha com saborear, com a passagem do saber, né, prévio para um outro tipo de saber que é encarnado, que é situado, que é o sabor, na verdade, né? Que a gente adquire esse saber, né, a partir de saborear situações. Só que a gente saboreia, mas aí o que acontece depois que saboreia? Tem que digerir, né? E esse é o digestar. Se a gente só saborear o tempo inteiro, né, esquecer que vai ter que ter um tempo de digestão, a vida pode empacar dramaticamente uma hora e comprometer a nossa capacidade de reparar. Vai ficando cada vez mais explícito esse gesto de digestão, né? Ele também começa a fazer uma gestação, ele gera o futuro, né? Ele digesta. Se eu percebo que esse soma é essa instância, né, de remembração, e se faço isso diante do irreparável, fica muito explícito que o gesto do remembrar, né, amplo, voltar a ligar o que estava desmembrado, descindir, né, fazer a decisão, é aquilo que é mais urgente agora, né, é voltar a conectar com a inseparabilidade, não como uma teoria, né, não como uma coisa que é conceitual, mas será que é possível me conectar com ela enquanto experiência sensível? Porque se eu não sentir em mim a inseparabilidade, né, como, por exemplo, vários relatos, né, de pessoas indígenas, né, falando sobre a morte dos rios, e isso é sentido como uma morte no meu próprio corpo. E por isso é que eu posso me responsabilizar e me implicar nesse problema drasticamente. Aliás, não tem nem como não fazê-lo, né, porque está acontecendo em mim. Se eu não sentir a inseparabilidade assim, dificilmente é possível que a gente haja para outro mundo, para fazer uma gestação, né, para digestar outro mundo. E isso abria a possibilidade de eu voltar a juntar o que estava me desmembrado, né, de eu recompor o mundo e de reposicionar o mundo enquanto gesto de reparação. Esse convite de testemunhar o irreparável me fez perceber que tem uma dobra de potência no irreparável e uma dobra de despotência. E o que eu desejo escutar é a dobra da despotência para, né, fazer a possibilidade de reparação e esse convite do remembrar-se na relação com isso que me despotencializa. Mas como que eu também posso escutar o que desse mesmo irreparável é potente e permitir o movimento da potência desta qualidade de irreparável que me atravessa. E eu perceber também, foi muito profundo hoje, perceber que quando eu guardo, falando sobre isso, o que vai, o que fica, que quando eu guardo, dói. Tipo, quando eu guardo, dói, e quando eu solto, também dói. Então, tipo, entender que, enfim, todos os caminhos de remembração que eu estava pensando estão doendo. Então, tipo, pensar... E aí isso me deixou num limbo muito forte, assim, muito profundo. Tipo, pensar que... Será que realmente todos os caminhos de remembração vão doer? Eles têm que doer nesse sentido, né? Eu achei essa ideia de dose, essa ideia de parcialidade, assim, muito inspiradora, muito reveladora de novas possibilidades. E pensar no irreparável, no imparável, entrar no imparável, viver o imparável, o irreparável, através de pequenos gestos, ou pensar que doses podem ser acrescentadas ou podem ser dissolvidas nisso que a gente chama de irreparável, ou nisso que a gente chama de eu, ou nisso que a gente chama de outro, ou nisso que são essas pessoas todas me olhando e eu olhando todas essas pessoas à distância. Então,
essa noção de dose me arrebatou, assim. Qualquer movimento novo modifica, né? Modifica esse trajeto, né? Então, é interessante como isso pode modificar o hábito, né? Um pequeno gesto, né? Não, eu sempre faço isso, aí eu reclamo, não, mas hoje eu vou fazer 1 milímetro, mas como que isso vai ressoando nessa diferença? Então, tem alguma camada de repetição, né? Mas esse estar atenta para desacostumar o olhar, inclusive para sair esse próprio, né? Não, mas eu estou andando em círculo, né? E porque isso é uma forma também de se apegar, né? E não permitir que o novo se apresente, né? E ficava uma vibração mesmo em relação ao que surgia no chat, né? Um exemplo que eu destaquei aqui para mim foi excesso de zelo em relação ao que sai, por ter noção das consequências das coisas. Esse arcar com esse inseparável, né? E uma resistência a arcar com esse inseparável. E eu também percebi, talvez, ancorada nas falas anteriores que nós tivemos, em todo o movimento que tem acontecido no Entre, que eu movo sozinho um movimento que não é só meu. E eu gostei de me sentir assim. Foi muito bom. Continua sendo. Que para mim a experiência, né, com vocês duas, o modo operativo ENDS e o movimento autêntico, me trouxe um lugar de clareza interna, né? Devido ao meu processo de fazer um e depois fazer o outro, e aí faz um e faz o outro, aí faz os dois em separado. Essa união nesse encontro me trouxe uma clareza muito ímpar, assim, muito bela, assim, do processo em si, do meu próprio processo em relação às duas coisas que estavam, para mim, entrando em lugares diferentes devido a essa separação, de certo modo, às vezes necessária, mas que me trouxe esse lugar, né? E também achei muito legal essa combinação do movimento autêntico e de ter alguma esperança de sair do irreparável. Porque me dava muita angústia o irreparável e para mim abriu muitos portais. O furo e o papel saindo do furo. E eu sempre achava que você ia virar a página e ia ter uma coisa tridimensional atrás da página. E é muito esse jogo de testemunhar, de ser testemunhado, de ter sempre como mise en abîme, né? Aquele jogo de espelhos, assim, infinito. E isso, para mim, me gerou um mundo de possibilidades, assim, até de comunicação por meio desses quadrados aqui, né? Dessas telas todas. É como se abrisse um novo campo de saber, né? Porque o saber, geralmente usado assim no coloquial, é dicotomizado também, né? Ou você sabe na prática ou sabe na teoria. Para mim, encarnar ou corporificar é como se fosse um terceiro campo do saber que ninguém fala, que você pode estudar uma coisa, você pode praticar uma coisa, e mesmo praticando essa coisa, isso não é um saber encarnado. Então, eu estou falando que é revolucionário, e por isso que eu estou aqui com afinco tentando escrever, para não perder, que é abrir um terceiro saber, um terceiro universo de saber, que não é mais só prático ou teórico. Você pode falar agora, vai ter um curso prático, um curso teórico, pode dizer, vai ter um curso encarnado. Né? Não pode fazer assim, mas assim, é o saber, a forma de aprender, não no de ensinar, né?
Obrigada.